A paz do Senhor, pastora Soninha do Rio de Janeiro. Nossa edificação está em Neemias, no 9º capítulo, versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o seu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. O povo estava na aflição, havia retornado do cativeiro babilônico, e aqui existe uma oração. A oração para que o Deus grande, poderoso e terrível, o que guarda o conserto e a beneficência, não tivesse pouca conta de toda a aflição que chegou ao povo de Israel, aos remanescentes, tudo que eles passaram. Existe alguma coisa assim tão diferente do que estamos passando hoje? Aqui fala de uma aflição geral, uma aflição que passaram, os remanescentes passaram, mas uma aflição que também atingia aos reis, aos príncipes, aos sacerdotes, aos profetas, aos pais e a todo o povo. Uma aflição generalizada. Vivemos isso em nossos dias. Porém, duas palavras aqui me chamam muita atenção. Quando ele diz Deus nosso, eles sabiam de quem eles eram. Eles sabiam a quem eles pertenciam. Eles sabiam quem era o Deus deles e de quem eles eram adoradores. Eles sabiam. Outra coisa que diz Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência. A beneficência de Deus, nós sabemos que Deus, por Deus ser bom, a essência dele ser bom, ele produz todas as beneficências que nós precisamos. Ele coloca o bem para nós. Ele produz o nosso bem. Ele tem prazer no nosso bem. Ele quer o nosso bem. E ele faz acontecer aquilo que é o bem para nós. Mas a palavra central aqui, que mexe muito comigo, é a que diz que guardas o conserto. Meu Deus, pastora Soninha, conserto. Se fala tanto em conserto, na verdade, e toda vez que eu vejo a palavra conserto, eu penso em aliança. Quando eu penso em conserto, eu penso em aliança, eu penso em pacto. Quando eu penso em conserto, em aliança, em pacto, eu penso então em acordo. Um pacto, um acordo, quando ele é estabelecido entre as duas partes, ele só é desfeito se as duas partes desfizerem. As duas partes precisam desfazer. E isso me traz uma lembrança muito gostosa quando eu vejo em João, no 10º capítulo, quando o Senhor Jesus, ele mesmo fala, olha o que ele fala, capítulo 10, versículo 16, no versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele disse, dou a vida pelas ovelhas. Essa é a aliança de Cristo para a sua vida, para a minha vida, para aqueles que são ovelhas do rebanho, do redil de Cristo. Cristo deu a vida por você. Essa é a aliança de Cristo na cruz. Esse é o pacto de Cristo na cruz. Esse é o acordo de Cristo na cruz. Esse é o conserto que ele fez na cruz pela minha vida e pela sua vida. E uma coisa eu quero lhe dizer, ainda que você negue e rejeite esse acordo de Cristo, essa aliança de Cristo na cruz, você não pode revogar isso. Você pode se distanciar, mas revogar não. Sabe por quê? Porque um acordo, ele é desfeito quando as duas partes desfazem. E Cristo jamais desfará
aquela obra na cruz pela sua vida e pela minha vida. Ele jamais, jamais desfará. Está feito, está consumado. Pai, está consumado. A aliança de Cristo foi consumada naquela cruz, pela minha vida e pela sua vida. Ainda que você não queira essa aliança, a aliança estará de pé. A aliança sempre estará de pé, porque Cristo jamais negará o que ele fez. Cristo jamais voltará atrás e descerá daquela cruz, porque aconteceu. Está consumado, foi consumado. E minha palavra para você neste final de semana é que você se apodere dessa aliança, que você tenha prazer nessa aliança. E se a sua aliança, e se você está afastado dessa aliança, volte, porque Cristo continua aqui, ó. Ele continua, a aliança está de pé aguardando você. A aliança está de pé aguardando o seu fechamento, aguardando a sua aderência, aguardando o seu compromisso, aguardando o seu conserto. Então, se conserte e refaça o seu conserto. Se conserte e fortaleça o seu conserto. Faça o seu conserto, feche a sua aliança, fortaleça o seu acordo. O pacto que Cristo fez na cruz é um pacto eterno. Seja a ovelha eterna. Deus te abençoe.